Muito boa noite, amados irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez nessa noite para a nossa formação permanente, esse momento importante da nossa paróquia que nos colocamos à disposição do Senhor para fazermos a nossa formação. Quero saudar a todos com alegria que vão já se juntando a nós nesse momento importante da nossa vida paroquial e importante no sentido de todos estarmos aqui presentes para fazer a vontade de Deus e para acolher na nossa própria vida o amor de Deus em nossos corações. Boa noite, Breno Maia. Deus o abençoe e fortaleça. Vamos acolhendo. Boa noite, Cremilda. Boa noite, querida prima Fátima. Boa noite, Nete, seja bem-vinda. Deus abençoe, Cremilda. Vamos nos unindo já, formando a nossa comunidade paroquial para fazermos a nossa formação de hoje. Muitas pessoas deram boa noite, Janete, deram ontem um feedback bom, né? Bons elogios à nossa noite de ontem, apesar de todas as dificuldades de transmissão que nós tivemos, né? Tantas dificuldades, seja da luz que não funciona, seja do computador que trava, do vídeo que não vai para frente nem para trás, não é? Tanta dificuldade, mas mesmo assim, boa noite, Janete. Mesmo assim, nós conseguimos fazer um belo momento de oração e também nossa formação na noite de ontem. Então, muitas pessoas dizendo que, nossa, que foi dito, nós nunca ouvimos falar, né, sobre a virgindade de Maria. Boa noite, Márcia, Deus abençoe. Boa noite, Marli, seja bem-vinda. Núbia, boa noite. Boa noite, Cândida. Boa noite, Elisa, auxiliadora também. Maria Castro e suas fotos. Boa noite, Lúcia Mota. Dida, boa noite. Vamos, nosso povo vai chegando, né, para esse nosso dia de formação, mais um dia formativo. Enquanto a gente vai chegando, né, a gente vai falando um pouco da questão da orientação da arquidiocese. Hoje nos foi dada a orientação por meio do nosso cardeal arcebispo de que nós agora estamos nessa fase de transição, exatamente transição, para a reabertura em breve das igrejas ao público, com muitas restrições, né? Boa noite, Roberto. Boa noite, auxiliadora, Deus abençoe. 2 anos de matrimônio, olha só. Vamos rezar por você nessa noite, por você e seu esposo. Deus seja louvado pelo matrimônio de vocês. Boa noite, Josefa. Então, nós estamos nessa fase transitória, né? Passando por essa transição, e não é o momento ainda de nós abrirmos as igrejas, e todos nós, acho que com muita dor, né? Concordamos com isso. Claro que tem sempre uns mais que discordam. Agora eu mesmo estava aqui brigando com um que acha que tem que estar tudo aberto, que se o mercado está aberto e a farmácia está aberta, a igreja tem que estar aberta também, né? Então, tem sempre uns que discordam, mas acho que quem é sensato, né, concorda que não é possível abrir ainda as igrejas com dor no coração. Não é que a gente faça isso querendo prejudicar ninguém, até porque, boa noite, Deus abençoe, até porque nós somos também muito prejudicados. Boa noite, Catiana, Deus abençoe. Boa noite, Isa, Lúcia, Brandão, boa noite. Nós somos prejudicados também, a igreja é prejudicada e muito, né? Nem olhando o aspecto espiritual, em outros aspectos, né? Nós somos muito prejudicados
não tem ninguém que queira que isso perdure, né? Mas nós somos responsáveis e pensamos que por essa responsabilidade que cabe à igreja de salvaguardar a vida, sobretudo, né? O que adianta ser a favor contra o aborto, né? E não ligar para as mais de 23 mil mortes que estão ocorrendo, né? Aqui no Brasil. São 23 mil vidas, né? Tem cidade aí no Brasil que não tem 23 mil pessoas. Muita gente, realmente. Então, isso é muito duro para nós, não termos a igreja aberta, mas não é possível fazer de outro modo. Boa noite, Francilene, Valdira também. Não é, não é possível fazermos de outro modo, né? Então, nós, nesse sentido, nos colocamos nesse período de transição, exatamente. Agora, nós vamos nos preparar, né? Como paróquia, vamos formar uma comissão e vamos nos preparar para a reabertura. Esperamos que em breve, mas não agora, né? Não sabemos ainda, e essa equipe vai cuidar de todo o trabalho de preparação. Nós temos que adquirir material para a higienização, não é um material barato. Nós precisamos treinar as pessoas para treinar as pessoas para exatamente podermos fazer a higienização dos templos, né? Nós temos que reconfigurar a nossa igreja de modo que os bancos fiquem mais afastados. Nós temos que comprar material para álcool em gel suficiente, nós temos que comprar máscaras para as pessoas que não podem não chegarem aqui sem máscara, né? Nós vamos ter que fornecer, nós vamos ter que fazer uma série de coisas, adquirir uma série de materiais que nós não temos agora. E, sobretudo, fazer o treinamento das pessoas que vão higienizar, né, a igreja. Tem uma comissão na Arquidiocese que já participou de um curso nas Forças Armadas, e nesse curso ensinou como se deve higienizar, como se deve limpar. É um jeito que limpa a parede, é um jeito que limpa o banco, é um jeito que limpa os objetos litúrgicos. Cada coisa tem um jeito de limpar, né? E a gente tem que aprender tudo isso. Eu não sei, né? Eu não participei dessa comissão, mas aqui do nosso vicariato foi o pároco lá da Consolata, o padre, esqueci o nome agora, fugiu. O padre da Consolata, ele foi em nome do vicariato urbano. Muito bem, então nós continuamos transmitindo as celebrações todos os dias às 10 da manhã. Amanhã vai ser às 18 horas, porque eu tenho um compromisso de manhã e não fora, né? Que eu estou procurando cumprir a quarentena, um compromisso aqui arquidiocesano pelas mídias digitais. Então amanhã a missa será na parte da noite às 18 horas. Continuaremos transmitindo a nossa missa, nosso terço, nossas formações, nossos momentos de oração, reflexão, mas ainda com a igreja fechada. E nesse período agora de transição, vamos nos preparar para o futuro. Vamos rezar então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Muito bem, continuamos então a nossa formação mariana, muito boa. Ainda na perspectiva dos dogmas de fé. Ontem nós vimos um dogma antigo,
o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Hoje nós vamos ver um dos dogmas modernos, né? Eu disse ontem que os dogmas marianos são divididos entre dogmas antigos e dogmas modernos. Os antigos foram da época da Igreja mais antiga, e os modernos mais atual. Os antigos foram para responder ao ataque das heresias contra o cristianismo, e os dogmas modernos foram promulgados pelos papas para combater a heresia protestante, né? Dos protestantes que muito atacaram a santidade, a virgindade e a importância da Virgem Maria para a fé. Então, para responder o grande ataque de Lutero e os seus irmãos, não tão irmãos assim, né? Depois eles foram brigando entre eles e formando outras igrejas, Lutero, Calvino, Zuílio, toda essa gente que fez a reforma protestante, para combater o mal que eles deixaram quanto à questão doutrinal, sobretudo quanto às verdades de fé sobre a Virgem Maria. Então, o Papa Pio IX, no dia 8 de dezembro, boa noite, Maria de Fátima, boa noite, Joseneide, sejam bem-vindas. No dia 8, boa noite, Isa. No dia 8 de dezembro, boa noite, Luzinete. Letícia Eloio, salve Maria. Saudamos a todas as paróquias que nos acompanham, né? Sem ser a nossa Santo André, São Cristóvão, São Brás. Boa noite, Verônica. Santa Edviges, São João Paulo II, né? Todas as paróquias que estão conosco nessa noite. Então, no dia 8 de dezembro do ano de 1854, no século XIX, então, depois de vários pedidos, o Papa Pio IX, que foi o maior pontificado da história da Igreja depois de Pedro, né? Pio IX ficou 31 anos como Papa. O Papa Pio IX proclamou solenemente o dogma da Imaculada Conceição. Como nós dissemos ontem, para a Igreja proclamar algo como verdade de fé, temos que fundamentar. E a primeira fundamentação sobre o dogma da Imaculada Conceição, o que diz o dogma da Imaculada Conceição? Diz que Maria foi preservada do pecado original em previsão dos méritos de Cristo. Maria, mãe de Jesus, foi preservada da mancha do pecado original em previsão dos méritos de Cristo, a fim de ser a digna mãe do Salvador, a digna mãe de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ou seja, como isso acontece? O que é o pecado? Boa noite, Janira. O que é o pecado original? É o pecado, boa noite, Marina, que nós, boa noite, Laodiceia, Rita também, boa noite. Boa noite, seu José Antônio. Então, o pecado original é o pecado que nós herdamos de Adão e Eva, não é? Sabemos a história do Gênesis, Deus criou o homem puro, a sua imagem e semelhança, depois deu a ele uma esposa, e esses dois desobedeceram a Deus, o traíram, e por isso foram expulsos do paraíso, e todas as consequências do seu pecado estão sobre nós, estavam sobre nós até a cruz. Até Cristo morrer na cruz, nós éramos como que perdidos por conta do pecado de Adão e Eva. Estávamos longe da amizade com Deus. Porém, todavia, Jesus nos libertou
do mal na cruz. E, porém, essa mancha original que todos nós temos não foi apagada. Nós nascemos, né, com essa herança ruim, né, com a herança do pecado de Adão e Eva, que é justamente essa propensão do homem ao pecado, ao mal, né? A mancha do pecado original gera na natureza humana a concupiscência, que nós chamamos, que é essa inclinação do homem para o mal. Nós somos inclinados a fazer o mal. Não somos predestinados a fazer o mal, porque o Senhor já nos libertou na cruz, mas somos inclinados por causa da nossa fragilidade natural. A nossa natureza é frágil, é pecadora, e essa fragilidade nos vem exatamente do pecado original. Então, em previsão dos méritos de Cristo, a Igreja sempre acreditou que Maria foi preservada por Deus dessa mancha e desse pecado. E, por assim dizer, de todo o pecado. Maria, mãe de Jesus Cristo e nossa mãe, foi preservada por Deus, por graça divina, não pelos seus próprios méritos e seus próprios dons, mas pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, para que ela fosse digna, habitação e mãe digna dele, Deus a preservou do pecado original e a livrou da queda do pecado. É isso que diz a Igreja a respeito de Maria. Então, como ontem, nós falamos de um dogma ligado à questão da pureza virginal, a pureza da Virgem, a pureza de Maria, né? Ela é toda pura, toda santa, imaculada, sem pecado, né? Maria é a Virgem Imaculada, aquela que não tem pecado. No número 490 do Catecismo da Igreja Católica, e quem tiver o catecismo aí pode pegar, nós temos exatamente uma explicação muito clara a respeito do dogma da Imaculada Conceição. A Igreja explicando aos seus fiéis o dogma da Imaculada Conceição. Temos, portanto, número 490. Para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus de dons dignos para tamanha função. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como a cheia de graça, a plena gratia, a repleta da graça de Deus. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sobre a moção da graça de Deus. Ou seja, Maria foi preparada desde a sua concepção, desde o ventre de sua mãe, ela foi preparada para esse momento. Ou seja, para a grande missão que ela tinha, que ela iria exercer, ela precisava que fosse pura, sem mancha, preservada do pecado original e de todo o pecado, para que a sua decisão fosse totalmente livre, né? Dizem, Maria foi predestinada, Deus obrigou Maria a ser mãe de Jesus? Os protestantes falam. Deus obrigou. Não. Pelo contrário. Pela Imaculada Conceição, ela livre da escravidão do pecado, livre de toda mancha do mal, ela era totalmente pura e santa e sã, livre, liberta para fazer a sua escolha. Ela poderia dizer sim ou dizer não, mas com total liberdade da ação, porque ela não tinha nenhuma tendência para o mal, né? Para o erro.
Então, Maria foi preparada para que ela fosse totalmente livre, a sua mente, o seu coração, toda a sua alma fosse inteiramente livre para que ela pudesse dizer sim ou não para a vontade de Deus. E claro que uma pessoa livre como ela foi, disse sim à vontade do Senhor. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, acumulada da graça por Deus, foi redimida desde a concepção. Ou seja, Maria foi redimida de seus pecados no ato conceptivo. Quando seus pais, Ana e Joaquim, a conceberam, e a concepção dela foi natural e normal, o parto dela também foi normal, não como o parto de Jesus, que foi diferente, não como a concepção de Jesus foi diferente. Não, Maria era uma criatura humana, foi criada por Deus na sua concepção por graça divina. Deus antecipa o que aconteceria com todos nós, seríamos redimidos na cruz. Deus antecipa essa remissão para Maria, para que ela fosse digna habitação do Filho. É isso que confessa esse dogma da Imaculada Conceição. Boa noite, Maria. A Beatíssima Virgem Maria, disse o Papa Pio IX solenemente naquela festa, no primeiro instante de sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original. Essa santidade resplandecente de Maria, absolutamente única, da qual ela é enriquecida desde o primeiro instante da sua concepção, lhe vem inteiramente de Cristo. Então, essa santidade vem de Cristo. Em vista dos méritos de seu Filho, ela foi redimida de um modo mais sublime. Mais do que qualquer outra pessoa criada, o Pai abençoou Maria com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Veja que beleza é a doutrina da Igreja. Deus preservou aquela que seria a mãe do seu filho da mancha do pecado original. Essa é a verdade que a Igreja sempre acreditou. E essa realidade da Imaculada Conceição de Maria sempre foi acreditada e passou a ser celebrada no finalzinho da Idade Média na transição para a Idade Moderna. A Igreja passou não só a acreditar no dogma, na Imaculada Conceição de Maria, mas passou a celebrar na liturgia essa festa, isso 400 anos antes da proclamação oficial do dogma. Uma prova que a Igreja verdadeiramente já cria, já acreditava na Imaculada Conceição da Virgem Maria e que a promulgação do dogma só foi uma ratificação daquilo que tudo a Igreja cria, acreditava desde o princípio. Então, no ano de 1470, portanto, no século XV, foi promulgada no calendário romano para a Arquidiocese de Roma a festa da Imaculada Conceição. Em 1476, essa festa entrou no calendário romano. Em 1570, um pouco antes do Concílio Vaticano, no Concílio de Trento, desculpe, um pouco antes do Concílio de Trento, o Papa Pio V publicou o Novo Ofício da Imaculada. Agora lábios meus dizei anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Esse texto que nós cantamos hoje
do ofício da Imaculada Conceição foi promulgado pelo Papa Pio V no ano de 1570. E não só, também já um formulário litúrgico bem preparado para as festas da Virgem Imaculada. E, por fim, em 1708, ou seja, 140 anos antes da proclamação do dogma, o Papa da época também promulgou que a festa da Imaculada Conceição não fosse celebrada apenas em Roma, na Diocese de Roma, mas fosse celebrada em toda a Igreja Universal. Então, a Imaculada Conceição passou a ser celebrada em toda a Igreja Universal. Não no dia 8 de dezembro. 8 de dezembro foi só a partir de 1854 que este foi o dia da Imaculada Conceição. Era outro dia, a festa da Imaculada, logo no início. Então, assim, nós vemos que já antes da proclamação própria do dogma, a Igreja não só acreditava na Imaculada Conceição, mas já celebrava. E quando a Igreja traz para a sua liturgia uma realidade, é porque ela já era vivenciada há muito tempo na vida da própria Igreja. É uma prova de que na tradição da Igreja sempre se acreditou que da Imaculada Conceição, que Maria foi preservada do pecado original. E a Escritura? Temos aqui a prova da tradição. E a Escritura? Como provar na Escritura que Maria é toda pura, imaculada? O texto que nós tomamos, é claro, é o da Anunciação, na saudação do anjo, quando o anjo diz: Ave cheia de graça, plena gratia, plena de graça, repleta da graça, toda cheia de graça. Quem pode ser plena de graça? Boa noite, Selma. Deus abençoe, bom vê-la. Quem é a plena graça? Quem pode dizer que é repleta de todas as graças de Deus? Ave, Deus te salve, Maria, plena de graça. Não tem mais o que dizer, minha gente. Se o anjo enviado por Deus, Gabriel, diz que Maria é plena de graça, então não tem como questionar escrituristicamente a Imaculada Conceição ou qualquer dogma mariano, porque ela é a plena de graça. A ninguém na Sagrada Escritura foi dado tal título. Procurem. Desafio os protestantes a procurar quem Deus chamou de plena de graça. Repleta, tudo, repleto é cheio até a boca, transbordando da graça. Ninguém, nenhuma criatura humana recebeu esse título de Deus. Plena gratia, repleta da graça de Deus. Só Maria. Não tem, meus amados irmãos e irmãs, como questionarmos que ela realmente é toda pura, que ela é imaculada, que ela é cheia da graça de Deus. O texto é esse. E claro, depois, outros textos vão dizer da importância de Maria e de como Maria é santa para a igreja. Então, essa que é a plena de graça, repleta da graça de Deus, ela é preservada do pecado original. Ela é toda pura. Toda pulcra es Maria Virginis. Ela é toda pura. Ela foi a primeira criatura redimida, a primeira criatura salva, a primeira criatura que Deus salvou, preservando do mal. Toda a graça de Deus foi antecipada
na vida de Maria. Maria foi antecipada nela a remissão, a redenção, porque ela foi concebida sem a mancha do pecado original. Em Maria foi antecipada a graça da ressurreição. Lembram? Que dogma é esse? A Assunção de Maria. Maria subiu aos céus e lá está junto de seu filho a interceder por nós, não é verdade? Aprendemos isso na última formação mariana. Maria já ressuscitou, redimida por Deus, logicamente. Ela não poderia atravessar o vale tenebroso da sombra da morte, então ela ressuscitou. Ela adormeceu, uma morte diferente das outras, um sono, e depois foi levada pelos anjos aos céus na Assunção, na sua gloriosa Assunção. Então Maria é toda pura. E a igreja sempre acreditou que, além de Maria, ser preservada do pecado original na sua concepção, por isso Imaculada Concepção ou Conceição, Maria também, durante toda a sua vida, foi preservada do pecado. Maria não pecou. A única criatura que não pecou, porque sem o pecado original, ela não tinha a concupiscência, ou seja, essa tendência para o mal que todo ser humano tem. Então, ela preservada disso, ela não poderia pecar gravemente. Nem venialmente, vai dizer São Tomás de Aquino, nem pecados veniais Maria tinha, porque foi preservada por Deus de tudo isso. Falamos da tradição, falamos da Sagrada Escritura e agora o Sagrado Magistério, que está unido à tradição. Os padres, bispos e papas de todos os séculos, desde o início da Igreja, sempre viram Maria, além de ser a toda pura, a Virgem, a Imaculada. A Igreja sempre creu, acreditou e ensinou esta verdade de fé. São Cirilo, no século V, ou seja, nos anos 400 da era cristã, 400 e pouquinho, São Cirilo de Jerusalém dizia: que arquiteto edificaria uma casa e permitiria que o inimigo entrasse na casa para destruí-la? Que arquiteto construiria uma casa bonita e frondosa e permitiria que o mal entrasse ali para derrubar a casa? Ninguém. Como Deus poderia criar alguém para ser a mãe do seu filho e permitir que o mal ali entrasse para manchar aquele seio, para manchar aquela vida? Deus não permitiria tal coisa. Deus preservou Maria dessa mancha e do pecado. Santo Agostinho, na mesma linha, no século V, vai dizer que não se deve, nem se deve tocar. Minha letra tem hora que eu nem eu entendo. Nem se deve tocar na palavra pecado, se tratando de Maria. É um absurdo falar que Maria pecou. Veja que a tradição e o magistério estão juntos. Santo Agostinho viveu no ano 400 também, ou seja, mais de 1000 anos antes da promulgação do dogma por Pio IX. E já Santo Agostinho, São Cirilo, diziam exatamente isso, que Maria não pecou, que não houve pecado na vida daquela que foi preservada por Deus da mancha do pecado original e de todo o pecado. Porque o catecismo vai chamar Maria
de toda pura. Vamos dar uma olhadinha aqui no catecismo. Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus a toda santa, Panhagia, em grego, celebrando-na como imune de toda mancha do pecado, tendo sido plasmada pelo Espírito Santo e formada como uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo pecado pessoal ao longo da sua vida. Ela é a toda pura. Isso aí. Essa é a proclamação solene de Pio IX no dogma da Imaculada Conceição. Pio IX, grande Papa do século XIX, o primeiro Papa prisioneiro do Vaticano, né? Primeiro Papa da época da questão romana, questão quando todos os territórios do Papa foram confiscados pelo governo italiano, né? Pelo rei da Itália. E o Papa só ficou com o Vaticano, né? E todos os outros locais foram confiscados. Hoje o presidente da Itália mora num palácio que era da Igreja Católica, né? O Palácio Quirinale foi tomado exatamente aí nessa época do pontificado de Pio IX, quando as tropas de Vittorio Emanuele marcharam por Roma e tomaram tudo o que era da igreja, né? Tomaram os estados pontifícios, tomaram tudo que era da igreja. Muitos daqueles palácios bonitos eram todos nossos, né? Pertencia tudo à igreja. A igreja construiu e depois o governo italiano foi lá e tomou. Por causa disso, né? Uma questão, uma curiosidade, né? Por causa dessa questão, até hoje aí na Itália se paga os salários dos padres, o governo, né? Como se fosse devolvendo o que eles tomaram no século XIX, né? Então o governo italiano até hoje é quem paga os salários dos padres, como que numa devolução, exatamente, um pouquinho de história, a devolução daquilo que roubaram, né, que tomaram emprestado e até hoje não devolveram, e não vão devolver nunca mais. Então, o palácio que hoje mora o presidente da Itália era uma das residências do Papa, né, onde o Papa também ficava. Então, depois dessa digressão histórica, que eu gosto muito de história, vamos fazer uma formação sobre história da igreja, que eu estou preparando também, da pontinha da orelha. Nós temos, então, a questão, voltando aqui, Santo Agostinho, depois, São Bernardino de Sena, no século VIII, diz: Jesus veio para salvar. Jesus veio para salvar a todos, inclusive Maria, não é? Mas existem duas maneiras de salvar alguém. Ou você levanta o caído, quem já está caído, ou você impede que alguém caia. Não é assim? Você preserva alguém da queda. Duas maneiras de salvar alguém de um tombo, por exemplo. Ou você levanta alguém que já caiu e o ajuda, como Jesus fez conosco, estávamos caídos por conta do pecado, e ele nos levantou com a sua cruz e ressurreição, ou preserva alguém do tombo. Diz, antes da pessoa cair, ó, cuidado, você não pisa aí que você vai cair. Está salvando da mesma forma. Então, o que aconteceu com Maria? Antes, Deus a preservou de todo o pecado. A preservou da queda do pecado. Santo Tomás de Aquino também vai dizer, vai atestar sobre a Imaculada Conceição. Quando Deus eleva alguém a uma alta dignidade, também torna esta pessoa apta a exercê-la. Por isso, tendo eleito Maria para ser a mãe de Cristo por graça divina, a fez livre de todo pecado. E vai dizer São Tomás de Aquino, mesmo o pecado venial. Ou seja, se Deus dá uma missão para Maria, grandiosa,
a maior missão que uma mulher já teve, ser a mãe do Salvador, ele ia preparar esta mulher, ia dar a ela todas as condições, toda a graça que ela necessitava para exercer tal missão. E a preservou do pecado e até mesmo dos pecados leves. Santo Anselmo, que foi um grande defensor da Imaculada Conceição, grande defensor, talvez um dos maiores da era cristã, tem uma querela muito interessante entre Santo Anselmo e São Tomás, não é? Porque São Tomás primeiro não acreditava muito na Imaculada, não. Foi convencido aí pelos escritos de Santo Anselmo. Então, foi convencido, né? E falou tão bonito sobre a Imaculada. Mas Santo Anselmo foi um dos grandes defensores da Imaculada Conceição. Tem vários vídeos no YouTube, quem quiser ver, Santo Anselmo contra dos escotos, Santo Anselmo e a Imaculada Conceição, muito, muito interessante. E Santo Anselmo vai dizer, se Deus deu a Eva a graça de vir ao mundo imune do pecado, imaginaram isso? E é verdade. Quando Eva foi criada da costela de Adão, ela não tinha pecado. Que pecado Eva tinha? Nenhum. Eva pecou depois, quando o primeiro pecado, a desobediência, mas antes eles não tinham pecado, nem Eva e nem Adão. Então, se Deus criou Eva sem pecado, foi capaz disso, por que não seria possível? Por que não é possível conceber que Maria, mãe do Filho de Deus, também possa ser preservada do pecado? Se Eva foi e pecou, por que Maria não poderia ser? Doutrina da Igreja. Santo Anselmo baseou toda o seu arcabouço teórico para comprovar a Imaculada Conceição com essa premissa afirmativa, dizendo que se Deus foi capaz de preservar Eva, o mesmo Deus também poderia ser capaz, porque ele quis, porque ele é livre, ele quis preservar Maria também do pecado original. Deus é livre, né? E pode fazer o que ele quiser. E ele quis, em previsão dos méritos de Jesus Cristo, preservar a Virgem Maria do pecado. Muitos textos antigos que falam da Imaculada Conceição vão sempre utilizar essa comparação entre Maria e Eva. Eva é a mulher do não, a que pecou. É a mulher que realizou o não mais terrível da história da humanidade. Não deu para ler lá o que a Lúcia colocou, que eu estava sem óculos. Mas, boa noite, estava com visita. Muito bem. Faz sempre um jantar gostoso a nossa amiga Lúcia Queiroz. Deus abençoe, seja bem-vinda. Então, Eva é a mulher do não à vontade de Deus. Mesmo preservada do pecado, livre, portanto, ela escolheu dizer não a Deus. Por outro lado, Maria, a mulher do sim mais importante da história, também preservada do pecado, foi livre para dizer o seu sim a Deus. Ambas totalmente livres, mas de respostas totalmente antagônicas. Eva diz não à vontade de Deus, prefere ouvir a serpente maligna, e Maria diz sim à vontade de Deus. Maria é, portanto, a nova Eva. Maria é a mulher da obediência. Maria é a mulher preservada do pecado por causa da sua missão, porque recebeu de Deus essa grande honra e essa grande responsabilidade de ser a mãe do Salvador.
Isso é muito interessante nós percebermos. É um argumento muito interessante. Por que Deus, os protestantes perguntar para você, por que Deus ia preservar Maria do pecado? Para que ela fosse totalmente livre na sua escolha. Dizer sim ou não à vontade de Deus. Para que ela fosse totalmente livre para fazer a vontade de Deus. Assim, ela é preservada do pecado. Para que o pecado não atrapalhasse na sua decisão, como a nossa tendência ao pecado sempre nos atrapalha em tudo. Portanto, Maria, livre de tudo isso, pôde escolher fazer a sua vontade, a vontade de Deus. No entanto, Eva, também livre, escolheu o mal, porque ela era livre, totalmente livre. O pecado entrou nela depois que ela desobedeceu a Deus, antes não tinha. E quando ela escolheu desobedecer a Deus, a partir daquele momento, o pecado adentrou o coração de Eva. Maria, portanto, é conhecida nos escritos sagrados e até as cartas, a nova Eva. Se Jesus é o novo Adão, o homem que redime o mundo que Adão fez perder, Maria, a nova Eva, que com seu sim cancela para sempre o não de Eva no paraíso e nos dá a verdadeira oportunidade de contemplarmos e vivermos a graça de Deus, a redenção de Cristo em nossas vidas. Essa é a grande beleza do dogma da Imaculada Conceição. Maria é pura, preservada do pecado. E nós vemos que é tudo uma grande coerência. Um dogma não contradiz o outro, pelo contrário, os dogmas marianos todos convergem para a mesma realidade. Maria é virgem, é pura, é imaculada e por isso foi elevada às alturas celestes antes de todos nós e lá nos precede na eternidade, no paraíso. Tudo muito bem concatenado e muito bem conduzido, nada sai do eixo lógico. Mas, como eu disse ontem, obviamente, nós precisamos crer e ter em mente que todo dogma tem como fundamento um mistério. Exatamente, Osânia. Há um mistério. Quem quiser provar cientificamente que Maria é livre do pecado, a igreja não tem condições de provar cientificamente isso. Quem quiser provar cientificamente que Maria foi virgem, antes, durante e depois do parto, não podemos. Não temos o corpo de Maria aqui porque está nos céus. Ela foi levada de corpo e alma aos céus, não podemos provar cientificamente. É a dádiva da fé da igreja, da nossa fé, da fé bimilenar dessa igreja católica que desde os inícios proclama a mesma fé e a mesma realidade e não muda. E essa é uma grande beleza da nossa fé, hein? Passamos já por tudo na nossa vida. A igreja passou por tudo, gente. Perseguição do Império Romano. Já passou por ser a religião oficial do Império Romano. Depois caiu de novo quando o Império caiu. Depois voltou com a Idade Média e a igreja voltou a ter prestígio. Depois, com a construção dos Estados Nacionais, a igreja ficou escrava do Estado. Depois, quando caíram os Estados Nacionais, a igreja viveu a peste, a guerra e violência e papas corruptos que já tiveram e dificuldades mil com a questão italiana, quando tomaram tudo da igreja, o Papa ficou prisioneiro no Vaticano, interromperam o Concílio Vaticano I, né? Quando o rei adentrou Roma, era o meio do que estava no meio do Concílio Vaticano I, o Vaticano I foi interrompido e não se voltou mais, porque o Papa não vou voltar ao concílio nenhum, sou um prisioneiro. Já passamos por tudo.
Vejo nos tempos a perseguição comunista. Passamos por muitas dificuldades, mas a nossa doutrina é a mesma. O ensinamento perene da igreja não muda, vem dos apóstolos, de Jesus, dos apóstolos e até os dias de hoje. E essa é uma beleza que nós carregamos com orgulho. Santo Agostinho tinha uma imagem bonita da igreja, que muito é unida à Nossa Senhora. A igreja também é virgem e mãe. Mãe, a igreja, isso mesmo, Márcia. Mãe, a igreja é mãe porque acolhe no batismo todos os seus filhos. E a ninguém a igreja vira as costas para batizar, só querer. Por isso ela é mãe, acolhe todos como mãe. E a igreja é virgem, porque guarda integralmente como uma virgem, a sua doutrina. Não há mácula na doutrina da igreja, não há erro, ninguém interfere, é íntegra a doutrina da igreja, como é íntegra uma virgem. Olha que imagem bonita. A igreja é virgem e mãe. Por quê? Se espelha em Maria. Porque a mulher do Apocalipse, a mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés, é Maria, mas é também a igreja. Nos espelhamos em Maria para mantermos-nos firmes, como aqueles que anunciam não uma verdade sua, mas uma verdade que é de Deus. A verdade de nada, Hernani, bom vê-lo. A verdade que vem do Espírito Santo. Portanto, amados irmãos e irmãs, continuemos fiéis ao Senhor. Continuemos fiéis nesta igreja que Jesus deixou no mundo, e não outras. Esta igreja que permanece desde o início fiel à pregação de Jesus, e mesmo com interferência, com gente querendo mudar, com papa doido na história, mesmo assim, a doutrina permanece a mesma. Ninguém muda. Só Jesus Cristo, que deixou essa doutrina, poderá mudá-la. Muito bem. Tem alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, aproveitemos agora esse momento aí das perguntas sobre o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Quem tiver alguma pergunta, vai falando. Enquanto isso, nós vamos... Ah, sim, verdade. Tenho um amor muito grande pela Virgem Maria. Maria está na base da minha vocação, né? Acho que todo órfão tem um pouco, né, quando a gente perde o pai, perde a mãe, a gente se agarra logo a Maria, né? Porque todo órfão tem esse carinho especial por Nossa Senhora. Eu perdi meus pais com 17 anos, né? Então, desde então, Maria foi minha mãe, né? E continua sendo a minha mãe. Então, tenho um carinho muito grande, uma devoção muito grande à Virgem Maria. Amo Nossa Senhora, Virgem Mãe, Maria, exemplo de mulher, de fé e corajosa, muito corajosa Maria, né? Em todos os sentidos, uma mulher de fé realmente. Temos alguma pergunta? Se não tivermos, nós vamos encerrando, fazer a nossa oração da noite. Amanhã, recordo, então, que amanhã nós teremos a missa não às 10 da manhã, porque eu tenho um compromisso com a Arquidiocese, um encontro aqui pelas mídias digitais também, então não vai dar para celebrar amanhã às 10 horas, vamos celebrar amanhã às 18 horas. Só tenho a agradecer por partilhar conosco destas maravilhas da história de Maria Santíssima. A partir de amanhã tem mais, né? Vamos agora acompanhar um pouco da devoção ao longo da história da Igreja à Virgem Maria. Como foi? Como foi a devoção à Virgem Maria, a espiritualidade mariana? Uma bênção. Nossa Senhora nos cubra com seu manto sagrado, Osânia. Muito obrigado.
Então vamos ver como é que a igreja foi desenvolvendo ao longo dos séculos essa devoção à Virgem Maria. Então amanhã, 10 da manhã, não temos missa, a missa vai ser às 18 horas e depois às 21 horas a nossa formação, normalmente 21 horas. Muito bem, vamos rezar então. Rezamos as completas de hoje, completando o nosso dia. Hoje, dia de São Felipe Neri, nosso fiorentino, nosso santo fiorentino, São Felipe Neri. Tive a graça nessas férias de poder rezar no seu túmulo, né? Pedindo a proteção e a graça a São Felipe Neri. Vamos rezar então. Eu perdi a minha mãe, mas minha mãe Maria Santíssima eu tenho como mãe, é verdade. Todo mundo que perde a mãe se agarra muito a Nossa Senhora. Nós que agradecemos. Vamos rezar. Eu também amo muito Nossa Senhora, a Virgem Maria, tudo peço a ela e ela intercede com certeza. Maria sempre intercede por nós. Perdi minha mãe muito cedo e sempre me apeguei à Virgem Maria e ela nunca te abandonará. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Façamos então, amados irmãos e irmãs, o nosso exame de consciência, pedindo perdão a Deus nesta noite de nossas faltas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Redentor do Universo, Senhor, Verbo eterno do Pai, luz da luz invisível que dos vossos remidos vigilante cuidais. Vós, artista do mundo e de todos os tempos, o sinal divisor, no silêncio da noite, renovai nosso corpo que lutando cansou. Afastai o inimigo, vós que os fundos abismos destruís, ó Jesus. Não consiga o maligno seduzir os remidos pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado for de noite embalado pelo sono e a calma, de tal modo adormeça que ao dormir nossa carne não cochile nossa alma. Escutai-nos, ó Verbo, por quem Deus fez o mundo e o conduz e mantém. Com o Pai e o Espírito, vós reinais sobre os vivos pelos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Rezamos nesta terça-feira o Salmo 143. Ó Senhor, escutai minha prece, ó meu Deus, atendei minha súplica. Respondei-me, ó vós, Deus fiel, escutai-me por vossa justiça. Não chameis vosso servo a juízo, pois diante da vossa presença não é justo nenhum dos viventes. O inimigo persegue a minha alma, ele esmaga no chão minha vida e me faz habitante das trevas. Como aqueles que há muito morreram, já em mim o alento se extingue, o coração se comprime em meu peito. Eu me lembro dos dias de outrora e repasso as vossas ações, recordando os vossos prodígios. Para vós, minhas mãos eu estendo, minha alma tem sede de vós, como terra sedenta e sem água. Escutai-me depressa, Senhor, o espírito em mim desfalece. Não escondais vossa face de mim, se o fizerdes já posso contar-me entre aqueles que descem a cova. Fazei-me cedo sentir vosso amor,
porque em vós coloquei a esperança. Indicai-me o caminho a seguir, pois a vós eu elevo a minha alma. Libertai-me dos meus inimigos, porque sois meu refúgio, Senhor. Vossa vontade ensinai-me a cumprir, porque vós sois o meu Deus e Senhor. Vosso Espírito bom me dirija e me guie por terra bem plana. Por vosso nome e por vosso amor, conservai e renovai minha vida. Pela vossa justiça e clemência, arrancai a minha alma da angústia. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Lemos a leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes ao Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Aleluia. Oremos. Iluminai, Senhor, esta noite, fazei-nos dormir tranquilamente, para que em vosso nome nos levantemos alegres ao clarear do novo dia. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor Todo-Poderoso, nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Regina Celi, letare, aleluia. Quia quel meruiste portare, aleluia. Resurrexit, sic dixit, aleluia. Ora pro nobis Deum, aleluia. Muito bem, esperamos que mais um dia de formação tenha sido agradável para todos nós, tenha sido um bom momento de oração e também de formação. Agradeço a todos que participaram conosco, os nossos amados irmãos e irmãs da paróquia de Santo André, das demais paróquias que nos acompanharam, São Brás, São Cristóvão, São Geraldo, Santa Edviges, até de Araruama nos acompanharam. Que Deus abençoe você, a sua fidelidade. Muitos têm sido aí fiéis todas as noites, já uma semana praticamente de formação. Nosso agradecimento a todos que nos acompanharam. Tenhamos uma boa noite de descanso e continuemos, né? Vamos continuar firmes com as nossas transmissões, com as nossas celebrações ao vivo e caminhando, na certeza de que logo, logo
nós vamos passar por essa dificuldade, tudo vai voltar ao novo normal, né? Porque normal não vai voltar nunca mais, mas a um novo normal, a gente possa andar na rua, a gente possa voltar a fazer as nossas atividades logo, logo. Então, Deus abençoe a cada um, uma boa noite, muito obrigado por estarmos juntos, e amanhã, às 18 horas, a missa, e às 21 horas, a nossa formação mariana para todos nós. Uma boa noite, Deus abençoe, muito obrigado, até amanhã. São Januário também, paróquia de São Januário. Muito bem, paróquia de São Januário também, Osânia da São Januário. Deus abençoe. Boa noite.